Os dois eremitas brahmanes. Segundo os relatos das escrituras, após a visita do rei Bimbisara, no sopé do monte Pandava, Shakyamuni escolheu 2 sábios eremitas entre o grande número de ascetas da área e iniciou, sob a orientação deles, suas práticas religiosas. Foram eles Alara Kalama e Udaka Ramaputta. O recluso ou sábio eremita é figura muito conhecida nas religiões orientais. Na China, onde são conhecidos pelo termo Hsien, eram frequentemente descritos como pessoas que tinham o poder de voar pelo ar e realizar outras façanhas incomuns. Eram considerados como o ideal da religião taoísta. Na Índia, desde os tempos bramânicos, encontramos exemplos de indivíduos desse tipo. Homens que viviam na reclusão das montanhas ou das florestas, buscavam a iluminação religiosa e eram conhecidos por sua virtude. Eram tidos na mais alta conta nos assuntos pertinentes à religião brahmanista. E foi entre esse tipo de homens que Shakyamuni escolheu seus 2 professores. Ao chegar a Magadha, ele sem dúvida ouvira muita coisa sobre os chamados reis, sobre os chamados 6 preceptores não budistas, mencionados acima. Embora não saibamos se chegou a conhecer algum deles. Mas talvez porque a natureza radical do pensamento e das práticas religiosas desses homens o repeliam em algum sentido, ele procurou, em vez disso, 2 homens de um tipo muito diferente. Os reclusos Alara Kalama e Udaka Ramaputta. Podemos apenas conjecturar por que ele escolheu esses 2 homens em particular como instrutores, mas eu sugeriria que isso aconteceu porque ambos eram mestres em meditação yogi. Dizia-se que Alara Kalama alcançara o estágio conhecido como o lugar onde nada existe, graças à meditação, ao passo que o Udaka Ramaputta chegara ao reino denominado o lugar onde não há pensamento nem não pensamento. Essa meditação yogi, juntamente com numerosas práticas ascéticas, eram tidas em alta estima nos tempos antigos na Índia. A yoga provavelmente tivera origem entre indivíduos que, na terceira fase da vida, haviam se retirado para a reclusão das florestas e refletiam sobre sua vida passada. A época de Shakyamuni, porém, viera a ter uma significação mais especificamente filosófica e religiosa. Isto é, era praticada com a finalidade de se alcançar não só a concentração da mente e introspecção no ser interior, mas emancipação real do corpo através de controle psíquico. No brahmanismo, especificamente na filosofia dos Upanishads, espírito e matéria ou corpo são considerados como dualísticos e opostos entre si. Dessa oposição entre corpo e espírito originam-se numerosos infortúnios e sofrimentos. A fim de superar essa oposição, o homem precisa acelerar a manifestação do espírito puro e imaculado com quem nasceu, até que tenha absorvido em si todos os elementos materiais de seu ser. Era isso que a meditação yogi ensinava o indivíduo a fazer. Na época de Shakyamuni, os ascetas praticavam-na
largamente como uma forma de disciplina religiosa. Nos países materialmente mais adiantados do mundo, há hoje considerável interesse pelas práticas meditativas da yoga e do zen, encarados como meio possível de enfrentar a desolação espiritual dos tempos. E na época de Shakyamuni, pode ter havido homens que praticavam a yoga pela mesma razão. Um motivo mais fundamental de sua popularidade nos tempos de Shakyamuni era o fato de ser considerada como meio de se obter a libertação dos sofrimentos atinentes à condição humana. Esse conceito de libertação expressado pela palavra Vimukti, ou Vimukti, em sânscrito, e por Gedatsu, em japonês, é caracteristicamente oriental. Seu equivalente, mais aproximado no Ocidente, seria provavelmente o conceito de emancipação. Mas, ainda assim, Gedatsu e emancipação não são a mesma coisa. Ou, em outras palavras, a emancipação é considerada de forma diferente pelas pessoas no Oriente e no Ocidente. A emancipação, no sentido ocidental, é sempre entendida no contexto dos princípios institucionais da sociedade humana. Já no sentido oriental, significa a emancipação dos sofrimentos inerentes à existência humana, quaisquer que sejam as instituições sociais que prevaleçam. No passado, os homens do Oriente envolveram-se, talvez muito profundamente, em seus esforços para obter emancipação da condição humana fundamental. E, ao fazê-lo, negligenciaram os problemas da sociedade. O direito ocidental de emancipação, em contraste, sendo uma luta pelos direitos do homem como ser social, ocasionou certo número de mudanças e melhoramentos nas instituições da sociedade. Na verdade, essa orientação pode ser considerada como um dos fatores que levaram ao domínio da civilização ocidental sobre a civilização espiritual do Oriente em séculos recentes. Precisamos, no entanto, compreender e apreciar ambos os conceitos de emancipação, sem perder tempo demais na questão de decidir qual é o melhor. Eu observaria apenas que, em vista das condições que o mundo enfrenta hoje, é do conceito oriental de emancipação que hoje necessitamos. Mas voltemos ao assunto dos dois eremitas brahmanes. É inteiramente natural que Shakyamuni, que se propusera a solucionar os grandes problemas criados pela doença, o sofrimento e a morte do homem, tivesse sido atraído pelos eremitas e por seus métodos de meditação yogi. Inicialmente estudou sob a orientação de Alara Kalama, que se dizia possuir 300 discípulos. Não se sabe bem onde se localizava sua ermida, mas algumas fontes falam em Vaishali, uma cidade localizada perto de Magadha, e outras nas montanhas Vindhya. Conforme notado antes, dizia-se que Alara Kalama alcançara o reino conhecido como lugar onde nada existe, enquanto o Daka Ramaputta chegara ao que era denominado lugar onde não há
nem pensamento, nem não pensamento. Esses estados de samadhi, ou concentração, foram mais tarde incorporados aos métodos de meditação e disciplina budistas. Mas nos 10 estágios de progresso para o estado de Buda, eles ocupam uma posição relativamente inferior. O primeiro correspondendo ao estágio de Shravaka, o ouvinte da doutrina, que só a compreende teoricamente. E o último, ao de Pratyeka Buddha, ou Buda particular, o indivíduo que compreende os 12 elos da cadeia da causação, mas só está interessado na sua própria salvação. Por isso está abaixo do estágio de Bodhisattva, que faz o voto de salvar toda a humanidade, o que foi atingido pelo próprio Shakyamuni. Ele compreendeu imediatamente que esses estados de Samadhi não eram sua meta final. No sutra conhecido como Madhyamagama, está consignado que Shakyamuni deixou atônito seu mestre Alara Kalama com a rapidez com que alcançou o reino do onde nada existe. Isto é, o estado de vazio em que o homem se emancipa de todos os apegos mundanos. Kalama sugeriu que eles compartilhassem do trabalho de ensinar aos discípulos. Shakyamuni, porém, declinou do oferecimento e despediu-se de Alara Kalama dizendo: esse ensinamento não leva ao isolamento filosófico, à extinção das paixões, à cessação, à tranquilidade, ao despertar supremo ou ao nirvana, mas apenas ao reino onde nada existe. O objetivo da busca de Shakyamuni era o tipo de iluminação que emanciparia o homem dos sofrimentos inerentes à sucessão de nascimentos e mortes. O método recomendado por Alara Kalama, porém, ficava aquém dessa meta. A emancipação do apego às coisas mundanas era apenas parte da verdade final. Compreendeu Shakyamuni e por esse motivo deixou a ermida. Quase a mesma coisa aconteceu, segundo nos informa o Madhyamagama, quando ele foi estudar sob a orientação do eremita Uddaka Ramaputta, que parece ter vivido nas proximidades da cidade de Rajagaha, em Magadha, e ter tido 700 discípulos. Em pouco tempo, Shakyamuni alcançou o mesmo nível de Samadhi que seu mestre, o que é conhecido como o lugar onde não há pensamento nem não pensamento. Mas compreendendo que o método tão pouco levava ao tipo de iluminação que buscava, ele deixou também essa ermida. É difícil explicar exatamente o que significa o lugar onde não há pensamento nem não pensamento. Enquanto possui pensamentos ou ideias, a pessoa continua a mover-se no reino da conceitualização. A verdadeira iluminação, porém, tem, de alguma forma, que libertar-se do envoltório da conceitualização e captar a essência da própria vida. Simultaneamente, o que consegue captar essa essência é o próprio ser pensante, e talvez seja por isso que o estágio é descrito como não possuindo nem pensamento, nem não pensamento. De qualquer modo, o importante é deixar consignado que Shakyamuni estudou sob a orientação desses dois mestres, considerados os maiores expoentes da prática da yoga na época e que atingiam um nível de realização igual ao deles. Contudo, compreendendo que tais métodos não o levariam à meta que buscava, abandonou e passou à prática de várias austeridades. Para mestres como Alara Kalama e Uddaka Ramaputta, a prática da yoga tornara-se um fim em si mesma, e aparentemente eles haviam esquecido o objetivo final
que leva o indivíduo a adotar essas práticas, o de alcançar a iluminação. Talvez o mesmo possa ser dito a respeito de alguns dos seguidores mais superficiais da chamada moda do Zen. Então, talvez o mesmo possa ser dito a respeito de alguns dos seguidores mais superficiais da chamada moda do Zen hoje. Acham eles que é suficiente sentarem-se em meditação e silenciar os pensamentos. Mas se quiséssemos ser rigorosos com eles, poderíamos dizer que correm o perigo de confundir o que na realidade nada mais é do que um estado nebuloso da mente com algum excelso nível de realização espiritual. A meditação Zen e da Yoga constituem práticas excelentes desenvolvidas pela filosofia e religião asiáticas, mas como deixou claro Shakyamuni, devem ser empregadas como métodos para obtenção da compreensão da verdade final, e não consideradas como fins em si.